Salve, salve amigos da astronomia em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver que o rover Curiosity está de frente para as famosas RSLs. E agora, o que fazer? Estudar mais de perto, contaminar ou seguir o seu caminho ao topo do Monte Sharp? Vamos descobrir isso nesse vídeo. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal e um vídeo aí para falar de algo que alguns tinham medo e outros até esperavam que isso acontecesse. O rover Curiosity atualmente ele está de frente para uma série das chamadas e das famosas RSLs. Não sei se vocês lembram o que são as RSLs. As RSLs são aquelas listras escuras recorrentes que aparecem e desaparecem nos taludes de algumas crateras em Marte, de algumas regiões de Marte, e que o ano passado, principalmente, ganhou muita atenção porque eram as regiões ali onde possivelmente existiria água atual percolando na superfície de Marte. Uma água, mais uma salmoura, né? Uma água bem salgada que percolaria por ali. E o rover Curiosity hoje, ele está de frente para essas feições e criou uma questão muito grande na cabeça dos engenheiros, dos oficiais da NASA, de todo mundo que toma conta da missão do Curiosity. Será que o Curiosity pode chegar perto delas? Será que corre o risco dele contaminar com os micróbios que ele levou aqui da Terra, já que ele não passou pelos critérios de descontaminação e de preparação no mais alto nível para poder estudar esse tipo de feição? Esses critérios, protocolos são todos discutidos aí. Será que ele estuda isso e contamina? Será que ele segue reto? Será que ele estuda a distância? O que ele tem que fazer? É uma grande questão, ninguém sabe a resposta, eu já falo para vocês, eles estão estudando, vendo o que eles vão fazer, mas eu vou tentar explicar aqui para vocês algumas coisas, principalmente o fato dele não poder realmente passar por cima dessas RSLs. Ele nunca vai poder chegar a encostar nelas, mas ele pode chegar a uma distância muito próxima que já correria o risco de contaminar. Mas nós vamos entender um pouquinho aqui e aí depois cada um tire aí a conclusão que quiser e discutam aí nos comentários. Bem, as RSLs, como eu falei, né, a tradução delas é aquelas linhas recorrentes de talude ou Recurring Slope Linear. São feições que foram descobertas aí pela sonda MRO, que passa várias vezes no mesmo local e ela viu isso, ela viu essas feições que quando era verão em Marte elas ficavam mais grossas, mais compridas. Quando era inverno, elas retraíam um pouco e depois estudos aí com espectroscopia e tudo mais indicou que em alguns pontos, não são todas as RSLs, mas algumas delas teriam sim a presença de uma água salgada, uma salmoura que surge ali. Existe todo um processo, por que isso surge, é um descongelamento, pode ser material que vem da subsuperfície, eles ainda estão avaliando e tentando entender o que forma isso. A grande questão é, toda a água que se estuda em Marte, boa parte dela, toda a água que se estuda, água mesmo, são coisas passadas, águas passadas, né? Vamos falar desse jeito. O rover, o Curiosity mesmo, ele está num lugar onde são leitos de lagos extintos, onde a água já percolou ali para bilhões de anos atrás. Mas nunca, na verdade, a gente teve contato com a água recente, a água atual. E essas marcas, essas feições aí seriam a chance da gente estudar essa salmoura aí, tentar entender melhor todo esse mecanismo, entender como elas se formam, ou seja, caracterizar bem essas RSLs. Já foram identificadas 452 RSLs em Marte, a boa parte delas, a maior parte, fica no Valles Marineris, ali no equador do planeta, mas elas foram identificadas em alguns outros pontos também. Na cratera Gale já foram identificadas 58 possíveis RSLs. Por que possíveis? Porque elas têm uma característica muito interessante. Para ser classificada como RSL, ela tem que apagar e ressurgir novamente. E isso, o rover Curiosity, por exemplo, já estudou 8 delas e essas 8 não apresentaram essa característica. Pode ser que as outras apresentem, mas ele precisa entender melhor e estudar melhor tudo isso. Ah, mas como que o Curiosity está estudando se ele não pode chegar perto e tal? Bem, no mastro ali de instrumentos do Curiosity existe uma câmera chamada ChainCam. Essa ChainCam, ela consegue analisar o elemento químico que faz parte da rocha,
além de conseguir fotografar, ela tem uma teleobjetiva, ela consegue aproximar e fazer fotos detalhadas do local. Então o Curiosity está conseguindo estudar essas RSLs. Ele está a cerca de 5 km de distância, as mais próximas dele estão a 5 km de distância, e na trajetória que ele vai percorrer por Marte, vocês estão vendo o mapinha aí que eu estou mostrando, existe ali o ponto onde ele está hoje, que são aquelas butches, né? Aqueles morrinhos ali que eu mostrei há 2 semanas atrás aqui para vocês, e ele vai começar a entrar ali para começar a subir e escalar o Monte Sharp, que é a montanha que existe no meio da cratera Gale. Todos esses pontinhos vermelhos que vocês estão vendo aí são possíveis RSLs. Vocês estão vendo a trajetória provável que o Curiosity vai fazer aí em Marte. E nessa trajetória ele vai chegar a passar 2 km dessas feições. Isso é uma distância curta, é uma distância que causaria problema, pois seria possível ter a contaminação dessa provável água que existe ali pelos micróbios que o rover Curiosity levou da Terra. O rover Curiosity ele passou por vários critérios de descontaminação e tudo mais, mas ele não chegou no nível mais alto mesmo, porque em nenhum momento, como eu repito aqui, desde o dia que ele foi lançado, a ideia, o objetivo dele era procurar por vida, era mesmo entender o ambiente antigo do planeta Marte. Então a situação de momento é essa, ele está a 5 km, ele vai passar a no máximo 2 km ali das RSLs. Qual que é a grande questão? Ele nunca vai passar por cima delas, nunca vai chegar a encostar nelas, porque elas estão, se vocês verem, essa parte que elas estão é o talude do Monte Sharp. E esse talude aí ele tem cerca de 25 graus de inclinação. E o rover Curiosity não foi preparado para escalar uma montanha com essa inclinação. Então, mesmo que ele quisesse, mesmo que ele pudesse, ele não conseguiria passar em cima das RSLs, porque ele não foi preparado para enfrentar esse tipo de terreno. Eu estou mostrando outra imagem aí para vocês, que vocês veem meio que em perspectiva o Monte Sharp, e aí vocês estão vendo toda a trajetória que o Curiosity já fez, desde o momento ali onde ele pousou, que é aquele Bradbury Station, que é onde ele pousou, e essa mancha verde que tem aí é aonde ele vai andar. Então é isso aí que ele está percorrendo. Para quem nunca entendeu como que é esse Monte Sharp, a ideia dele, essa figura aí, ficou bem legal, porque ela mostra muito bem como é a cratera Gale e como é o Monte Sharp, então vocês conseguem entender bem o que ele vai fazer. Esse talude da montanha é onde localizam-se essas RSLs que o rover pode estudar ou não. Como eu falei aqui para vocês, não existe uma resposta para isso, eles ainda estão discutindo o que o rover vai fazer. Existe a possibilidade de fazer ele chegar mais perto dessas RSLs e estudar elas. Existe a possibilidade dele meio que esquecer, deixar isso de lado e seguir o rumo dele subindo ali o Monte Sharp. A ideia dele, vocês estão vendo aí na última figura, aí nessa figura que está passando aí agora para vocês, que a ideia dele é meio que escalar mesmo a montanha, óbvio, escolhendo ali a melhor trajetória para fazer isso. Então existe essa questão, eles não chegaram a um consenso, ainda uma conclusão, eles estão preocupados se contamina ou se não contamina, se vai lá e estuda e arrisca, ou se segue reto. Essa é uma grande discussão e, já que é uma discussão, a gente coloca aqui para a gente discutir. O que vocês acham? Que o rover Curiosity deveria ir lá e explorar essas RSLs e saber mesmo se é água, se existe algum micro-organismo, alguma bactéria, alguma coisa ali naquela água, ou até para concluir que não tem nada de água e tudo não passou de um sensacionalismo ou de uma má interpretação dos dados? O que vocês acham? Deixem aí nos comentários o que vocês acham de todo esse imbróglio aí que a NASA se encontra hoje para decidir o que faz com o rover Curiosity no finalzinho aí da sua missão final, entre aspas, né, que vai durar enquanto durar a sua carga de plutônio ali. Mas o importante de tudo isso é preparar para as próximas missões. A gente vai ter a Mars 2020, nós vamos ter a InSight e nós vamos ter a ExoMars. Algumas dessas missões, ou todas, até dependendo de como for decidido, podem pousar nessas regiões e aí elas irem preparadas para estudar essas feições importantes aí que tem em Marte. Tudo isso a gente segue aqui acompanhando as notícias de Marte, acompanhando todo o trabalho do Curiosity. Muito bem, pessoal, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal agora para vocês, o vídeo aí para falar que o rover Curiosity se encontra hoje numa grande questão. Se ele estuda ou não as RSLs, se ele vai contaminar ou não essas feições super importantes que foram descobertas em Marte, o que ele deve fazer, ou se deve seguir o seu rumo aí direto para o Monte Sharp. Ninguém decidiu ainda,
mas é um tema interessante para ser discutido e para ser conversado. Conversem aí nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já sabe, tapa no dedão, voadora com tudo no peito do like, massacra o like, isso ajuda pra caramba o canal, faz o vídeo ganhar relevância, o canal ganhar relevância. Nunca se esqueça, compartilhe o vídeo nas redes sociais, favorite o vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e deixa aí nos comentários o que vocês quiserem saber e discutam aí, conversem aí sobre essas possibilidades aí que o Curiosity tem. Deviante.com.br, patreon.com/SpaceToday, Science Vlogs Brasil, todos os links na descrição. Tamo junto dioturnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui!